Boa noite, irmãos. Que a graça e paz e a paz do nosso Senhor Jesus possam continuar fluindo, não é, em nós. Amém? Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 1. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Todos lá? Amém? Nós iremos fazer, na verdade é capítulo 2, mas está aí bem pertinho, né? Custa nada, né? Movimentar o olho mais para baixo. É capítulo 2, do verso 1 ao 6. A leitura que nós iremos fazer é verso 1 até o verso de número 6 do capítulo 2. Ok? Nós finalizamos na quarta-feira passada o capítulo 1. Perdão. Tá? Vamos lá. Vamos fazer a leitura. 1 João, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém. Pai, mais uma vez nós estamos aqui a erguer nossa voz para falar com o Senhor. E mais uma vez te pedir algo que continuamente te pedimos aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor manifeste-se a nós através da Tua palavra, através da Tua Bíblia, através, Pai, da exposição desse texto que nós acabamos de ler. Que o Senhor fale fortemente ao nosso coração e nos edifique tão somente na Tua palavra. Em nome de Jesus, faz isso apesar de nós. Olha para nós que somos necessitados do Senhor. Reconhecemos isso. Amém e graças a Deus. Muito bem. Esse trecho do capítulo 2 que nós acabamos de ler, ele encerra a questão do pecado, que ele começa do verso 5, né, até o verso de número 10 do capítulo anterior, do capítulo 1. Então ele vai dar o fechamento aqui, ele vai fechar, vai concluir o que ele começou falando sobre o pecado, e a gente vai já lembrar dessas coisas, tá? E o que os hereges estavam fazendo com essa doutrina. A doutrina do pecado, sim. A Bíblia fala dela. A gente parte, né, disso, de que Deus é santo e nós somos pecadores. Tá? Então ele vai concluir introduzindo mais duas novas doutrinas, ou relembrando a eles essas duas doutrinas essenciais, né, na vida cristã e também no combate a essas heresias que estavam surgindo no meio deles. Ok? Então, só uma explicação prévia. O que foi que nós falamos na quarta-feira passada? Nós falamos que pessoas estavam desvirtuando o cristianismo naquela região, tá? Na região da Ásia, onde tinha Éfeso e as demais igrejas, ok?
E basicamente essas pessoas que estavam distorcendo a fé, distorcendo o cristianismo, estavam dizendo que o que importa é o espírito, que o que importa é a parte espiritual, a parte que é material, que é o nosso corpo, isso aí não importa não, isso aí vai ser destruído, isso aí para nada serve, né? Há quem diga que eles achavam até que isso aqui era uma espécie de prisão, que a vida verdadeira era a vida espiritual, e eles não levavam em consideração o viver no corpo, por assim dizer. Então tudo o que eles faziam com o corpo deles, olha, isso aí não tinha importância alguma, porque o que ia ser salvo? O espírito, tá? Então a gente já falou sobre isso, e eu não vou me deter muito nisso, porque aí vai já 3 quartas-feiras batendo na mesma tecla, né? Eu acho que vocês já fixaram aí na mente de vocês a respeito disso. E nós vimos na semana passada que, com base nesse pensamento, eles fizeram 3 afirmações. Vocês lembram das 3 afirmações dos hereges? Lembram? A primeira afirmação é que não é porque eles viviam da forma como eles viviam, né, libertinamente, não se preocupando muito com santidade. Santidade, que negócio, que papo é esse de santidade? Né? Então eles diziam o seguinte: não é porque eles viviam daquela forma que significava que eles não tinham comunhão com Deus. Essa era a primeira heresia que eles estavam tentando disseminar no meio daquela comunidade, aquela região. A segunda é que o pecado, ele não, na verdade, ele não existe. Não é essa noção de pecado, de você com as suas paixões, com a sua natureza humana, com o seu corpo, com as suas atitudes, lançar uma espécie de rebeldia em direção a Deus. Isso não existe para eles. O que se chama de pecado, na realidade, não atinge a natureza espiritual. Era isso que ele dizia. Então, apesar deles possuírem um corpo, apesar deles agirem como agiam, o pecado, teoricamente, né, que não existia para eles, mas para os outros sim, para os apóstolos sim, e para a fé cristã sim, não atingia a natureza espiritual dele. Então o pecado, na verdade, não deve assustar ninguém. Essa era a segunda heresia que eles estavam falando. E a terceira é a cerejinha do bolo, né? Se o pecado não existe, então quer dizer que essas atitudes que eles estavam tomando, na realidade, não eram pecado. Eles não cometiam pecado. Aí nós falamos que o apóstolo João foi rebatendo a cada uma dessas afirmações. Basicamente foi isso. Quando nós chegamos agora no capítulo de número 2, esses versos que nós lemos, ele vai fechar essa questão. Ele já desfez, ele já desmanchou essas 3 heresias ditas pelos falsos mestres, né? Eles dizendo que, olha, isso aí é mentira. Basicamente foi isso que João disse: isso é mentira, porque Deus é luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. E se nós somos luz porque estamos perto de Deus, então nós devemos basicamente andar como Deus andou, como Jesus andou, como o Senhor prescreveu para que nós andássemos. Certo? Porque a luz não tem comunhão com as trevas, e o nosso Deus é luz, não é? E ele diz que quem diz que não comete o pecado, na realidade está se enganando, está mentindo, né? Então ele combateu dessa forma essas heresias. Quando nós chegamos agora sim, quando nós chegamos no capítulo de número 2, do verso 1 ao 6, ele vai encerrar isso. Ele vai, como a gente diz aqui no Ceará, né? Ele vai botar o pé no pescoço dos hereges, ele vai finalizar eles, né? E ele vai aqui
falar sobre isso. E como eu disse bem no começo, ele vai, para finalizar ele vai trazer à tona duas doutrinas que a igreja precisa estar ligada, a igreja precisa estar ciente dessas duas doutrinas para poder tocar sua vida enquanto espera o retorno de Cristo Jesus, se guardando desse tipo de heresia e de outras heresias que possam surgir. Ok? Então é basicamente isso que nós vamos ver. O fechamento do argumento que o apóstolo João começa a traçar no capítulo 1, verso 6 em diante. Ok? Vamos por partes. Vamos começar pelo verso de número 1 do capítulo 2. Quero reler ele de novo com vocês. Ele diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Prestem atenção. O que ele escreveu para trás, ele tem um objetivo. Preste atenção. Ele escreveu para que eles não pecassem. Ok? Ele escreveu para que eles não pecassem. Mas aí ele diz uma outra coisa logo em seguida. Ele diz o seguinte: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele começa dizendo, nesse verso de número 1, não é? Nessa que eu intitulei de palavra definitiva, né? Sobre a questão do pecado distorcida pelos hereges, dizendo algo importante. Ele escreveu essas coisas para que não houvesse pecado no meio daquela comunidade, no meio daqueles que estavam recebendo essas cartas aqui. Essa era a finalidade, que eles não pecassem. Lembrem-se, puxem aí na memória de vocês. Na pregação passada, os hereges estavam dizendo que não existe essa de pecado. E ele prova que existe pecado. João diz: existe pecado. Aquele que diz que não existe ou que não comete é mentiroso. Existe pecado. E os hereges estavam dizendo o contrário, que não existe. Aí ele conclui dizendo: eu falei essas coisas para que vocês não pecassem. Aí, para uma pessoa que estava recebendo essa carta, meio que a pessoa que entra em parafuso. Porque tem um grupo dizendo que não existe pecado, que eles, na verdade, por não existir, não cometem pecado. E ele diz: João, existe pecado. Aquele que diz que não existe, que não comete, está mentindo. Aí em seguida o cara, no verso de número 1, diz: eu escrevi para que vocês não pequem. Como é que é? A quem que eu devo obedecer? Como é que deve ser processado isso na minha cabeça? O grupo lá diz que não existe pecado. O apóstolo diz que existe pecado. Mas ele escreve isso. Ele diz: aquele que diz que não cometeu pecado, que não comete pecado, é mentiroso. Aí em seguida ele diz: eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem. Como assim? Né? A explicação está basicamente, resumidamente aqui. Não é pelo fato, preste atenção, não é pelo fato de que a realidade do pecado ainda está presente no povo de Deus, que o povo de Deus deve se entregar ao pecado, né? E aqui eu já antecipo uma das minhas aplicações, né? Aquela conversa dizer assim: mas nós somos, ninguém é perfeito, né? Esse tipo de justificativa não cabe dentro do contexto da fé cristã.
tá? O que João está dizendo é que, apesar da realidade do pecado ainda estar aqui, nós ainda sentirmos os efeitos e provarmos dessa realidade, não significa que devamos nos entregar a elas, não é? Essa realidade pecaminosa, à semelhança dos hereges que ficavam dizendo que não existe nada disso. Né? E ele vai desenvolvendo. Mas se pecar, não é para me entregar ao pecado, é para me lutar contra o pecado, porque o pecado existe. Mas e se eu pecar? Aí ele admite mais uma vez a possibilidade da pessoa errar, porque ainda nós vivemos, nós ainda não recebemos a glorificação do nosso corpo. Não é? Então ele admite. E se pecar? Aí ele vem com um terceiro elemento, né? Ele conclui isso dizendo: se pecar, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que o cristão deve basicamente fazer. Tá? Ele não deve agir à semelhança dos falsos cristãos, dos hereges, que diziam: não, a gente aqui faz o que der na nossa telha, porque o que vai ser salvo? O que importa na realidade? Importa é o meu espírito que vai ser salvo, o corpo não importa. João está dizendo: não, existe pecado, mas não peque. Agora, se vocês pecarem, não se esqueçam, vocês têm um advogado, deve ser assim que tem na versão de vocês. Se isso for mal entendido, isso que ele disse no verso de número 1, e aqui eu já trago para a gente aplicar isso aqui para a nossa realidade, se isso for mal entendido, a igreja ela pode cair em dois extremos e uma paranoia. Todo mundo sabe o que é paranoia, né? É aquela falta de paz, é aquela perturbação mental, é aquele sentimento de frustração por você estar querendo fazer uma coisa e você não acerta de jeito nenhum. Aí você fica meio que paranoico, né? Você fica tentando ali medir ali os mínimos detalhes. Se isso for mal entendido, a gente pode cair em dois extremos, que eu vou explicar quais são, e a gente pode ficar, no fim das contas, paranoicos. O primeiro extremo é: se isso aqui que João disse for mal entendido, a gente pode cair naquela falsa doutrina que é do perfeccionismo da fé cristã. Vocês já ouviram falar disso? Que você pode ficar se santificando. Se eu posso me santificar 5 minutos, então significa que eu posso me santificar 6. Então eu posso me santificar 7. Posso me santificar 15. Posso me santificar... Até aí não tem nenhum problema. O problema é que tem pessoas, hoje ainda, que dizem que podem passar vários e vários dias sem cometer um único pecado. É pernicioso isso para a igreja. Não estou incentivando aqui, não vão sair naquela porta ali cometendo todo tipo de... Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou tentando dizer para você é que isso não existe. O que João está dizendo é que, apesar de existir a realidade do pecado, você deve lutar contra ela. Mas se você cair, recorra a Jesus Cristo. Porque essa é a dinâmica da fé cristã. É você sofrer essa incompatibilidade que nós estamos sofrendo. Choques de realidades. Eu expliquei isso outro dia. Nós vivemos
uma espécie de realidade antecipada, que é uma ética do novos céus e nova terra, que é uma nova condição em Cristo Jesus, que é própria dos novos céus e nova terra lá para frente, mas nós já recebemos. E às vezes, ou todos os dias, se chocam a realidade do presente século, ou da presente era, que é uma realidade pecaminosa, que é um mundo que jaz no maligno, se choca com o que nós vivemos hoje, cristãos, com as realidades do reino de Deus. E nós ainda estamos esperando a glorificação do nosso corpo, que é a exterminação total do pecado em nós. É aquela história do cair atirando. Já ouviram essa expressão, né? Já? Se eu cair, eu devo cair atirando. O pessoal diz desse jeito, né? Nos jogos, nas guerras, por aí, né? O cristão, ele detesta o pecado. Mas se ele cair, que Deus o livre, que Deus nos proteja, que nós caiamos odiando esse pecado. Odiando pecar. Que a gente não ache isso normal. Tá? Então, esse extremo é da impecabilidade. Não, eu não peco. Eu não vou falar o nome do grupo que pratica esse tipo de coisa, né? O segundo extremo é a leviandade da vida cristã. Não, eu tenho um advogado. Então, se eu tenho um advogado, eu posso aqui pecar e à torta e à direita. É só eu ir atrás do advogado Jesus, que está junto ao Pai, e lá pedir: me livra aí dessa aí, por favor. E aí ele me livra. Será que essa é a dinâmica da fé cristã? Não, eu acabei de dizer aqui que a dinâmica da fé cristã é você sabendo que ainda o pecado ainda está nessa era. A gente ainda vive nessa era. Que a gente não está imune ainda aos seus efeitos, mas que a gente deve montar levantar a guarda e sempre estar de guarda levantada com relação ao pecado. Essa é a postura cristã. E não esses extremos que eu acabei de mencionar para vocês, de um perfeccionismo ou de ser leviano. Olha, eu vou pecar aqui, mas eu sei que eu tenho um advogado. Amém. E a paranoia é, se isso não for entendido, se isso não for corretamente entendido, é minar a sua vida cristã, minar a felicidade da sua vida cristã. Que a vida cristã não tem que ser um poço de tristeza. A vida cristã não tem que ser um mar de frustrações. A vida cristã não tem que ser um peso. Não. A vida cristã é entender corretamente isso, esse conflito, sofrer esse conflito, estar sempre lutando, sempre tentando permanecer de pé, reconhecendo que é a graça do Senhor que nos faz ficar de pé. E às vezes a gente fica meio que paranoico. Né? Quem nunca ficou prostrado porque cometeu um pecado? Né? Quem nunca achou que Deus fosse, entenda bem, fosse como que um Deus pagão, que fica só esperando o seu filho pecar para ele ir lá e pim, né? E esmagar. Não, Deus não é um Deus pagão. A vida cristã é padecer esse choque de realidade. Mas, contudo, porém, todavia, lutar. Ir para a guerra.
é irmos todos os dias como ovelha, não é? Muda, entregues ao matadouro. É assim a nossa vida. Mas sempre nos refrigerando de que nós temos um alguém intercedendo por nós. De que nós temos um alguém dia e noite junto ao Pai, advogando em nosso favor. Amém? Isso ficou bem entendido? O crente deve sempre se lembrar de sua natureza pecaminosa, mas continuamente meditar no amor de Deus em Cristo Jesus. Fazendo assim, ele evita tanto os extremos quanto uma vida paranoica, uma vida de frustração cristã. Amém? É basicamente isso que João está querendo dizer aqui para os seus leitores. No versículo de número 2, ele vai introduzir aí uma doutrina que já é conhecida pelos seus leitores, mas ele vai relembrar isso para eles, tá? Versículo 2, ele diz assim: ele quem? Jesus, né? O versículo de número 1 termina falando sobre Jesus, então esse ele, tá? Diz respeito a Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E a doutrina aqui é a doutrina da propiciação. Quem já viu sobre, já leu sobre, não estou dizendo leu em outro livro não, é leu na Bíblia mesmo. Propiciação. Né? O que é propiciação? Esse é o primeiro ponto, para a gente entender o que ele está querendo dizer. Propiciação vem de propiciatório. Propiciatório é, você tem a arca da aliança lá no Antigo Testamento, e o propiciatório nada mais é do que a tampa que fecha lá, que tampa a arca. E o que é que era que acontecia nessa tampa? Aconteciam vários rituais, tá? Basicamente, os de oferta, os de sacrifício, os sangue pelo pecado, obviamente, né? Sacrifício pelo pecado. O sangue dos animais era aspergido naquela tampa, no propiciatório, e mais, incensos eram queimados em cima do propiciatório. Certo? Então, propiciação é uma cerimônia. Uma cerimônia que visa aplacar a ira de Deus sobre o pecado e quem o carrega em sua vida. Mediante um sacrifício de um animal, que aquele sangue ia ser aspergido ali na tampa, no propiciatório, e ia ser apresentado um incenso em cima ali daquele propiciatório, e aquela fumaça, né? Aí nós temos uma linguagem humana para descrever isso, chegavam às narinas de Deus e Deus desviava a sua ira do pecador, né? Do pecado e do pecador. Ok? Onde é que está escrito isso, Flávio? Para tu não ficar só nas tuas palavras. Êxodo capítulo 25, verso 17 ao 22. E Levítico capítulo 15, verso 11 ao 14. Então, quando João fala que ele é a propiciação, significa que aquele rito ali todo, de desviar a ira, não é? Se cumpriu de fato e de verdade, ou tornou-se a realidade, porque aquilo lá no Antigo Testamento era só uma sombra, tornou-se realidade na pessoa de Jesus. Então o sangue de Jesus, tá? O sangue de Jesus e esse sacrifício chegando até o Pai propiciou, tornou Deus propício
a nós. Basicamente é isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é Ele quem desvia a ira de Deus sobre nós. É Ele quem desvia a punição de nós. Aí tem uma coisa aqui que eu gostaria de dizer. Nas religiões antigas tinha também esse entendimento de propiciação, né? Por exemplo, os Zeus, né? Se bem que ninguém sacrificava a Zeus. Um outro tipo de deus aí da Grécia, certo? Ele estava irado, aí o devoto dele pegava um animal ou até mesmo pessoas e sacrificava a esse deus. O devoto, preste atenção, o devoto pegava o animal ou até mesmo pessoas e sacrificava a esse deus. Então, o devoto era quem fazia o sacrifício ou a oferta. Em que isso difere da religião judaico-cristã? Em que isso difere? Difere exatamente nesse ponto aqui que eu vou descrever para vocês. Que a oferta, quem oferece, não é o indivíduo, o pecador, o ofensor. É o próprio Deus que oferece a oferta. Vocês estão entendendo isso? Os homens estão em dívida com Deus. E o próprio Deus providencia o pagamento da dívida, não aquele que está devendo. Essa é a diferença. É Ele quem providencia. Essa é a grande diferença entre cristianismo e paganismo. Entre a religião verdadeira e a religião falsa. Sabe por quê? E aqui eu já entro na aplicação. Porque Deus sabe que nós não temos condição alguma de satisfazer a sua justiça. Deus sabe que nós não temos condição alguma de pagar a dívida. Deus sabe que nós não temos condição alguma de aplacar a sua ira. Porque o que pode sair de pessoas imperfeitas a não ser imperfeição? A nossa conta está no vermelho e muito vermelho. E é impossível de qualquer ser humano, com seus próprios esforços, se justificar diante de Deus. Aí, como numa atitude de graça, como numa atitude de amor, Deus, o próprio ofendido, providencia um meio de perdoar aquele que é impossível de pagar sua própria dívida, que sou eu, que é você. Dando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Somente Jesus pode satisfazer a justiça de Deus. Somente Jesus pode desviar a ira de Deus do homem. Somente Jesus pode pagar a dívida. Eu não posso. Você não pode. Você pode morrer de orar aí. Eu quero falar isso mesmo. Você pode morrer de orar. Você pode ler a Bíblia todinha, todos os dias, a todo minuto. Você pode se confinar numa sala, fazendo todas essas coisas. Você pode pegar e dar todo o seu dinheiro aos pobres. Você pode fazer o que você quiser. Ainda é infinitamente pouco para pagar a dívida que você tem para com Deus. Somente Jesus e seu sangue é que pode desviar do homem a justiça, a ira e a punição de Deus.
Mas essas palavras que eu estou dizendo para vocês, se forem entendidas de maneira errada, pode causar uma certa irresponsabilidade na pessoa. Pode não? Eu não posso pagar, né? Eu não tenho condição, então é isso aí. Vou viver, ó. Só que tem um detalhe. É verdade, você não pode pagar, eu não posso pagar. Mas Deus exige uma resposta adequada de seus filhos. O que é que eu quero dizer com isso? Se isso que eu acabei de dizer não lhe constranger a segui-lo, não lhe constranger a obedecê-lo, você não entendeu. Você não entendeu o amor de Deus. Você não entendeu o ato de Deus enviar seu único filho para morrer por você e por mim. Porque o amor de Deus, nesse ato de sacrifício, de enviar seu filho, de ele mesmo providenciar o pagamento da dívida, deve nos constranger. Não é isso que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15? O amor de Cristo nos constrange. E ao invés de nos apoiarmos irresponsavelmente, sem dar nenhum tipo de resposta adequada nesse sacrifício de Jesus, pelo contrário, nós devemos nos constranger e termos uma resposta adequada, e tão somente cairmos rendidos perante Deus e dizer: ó Senhor, muito obrigado, e nos sentirmos eternamente gratos e endividados nesse sentido, nesse novo sentido para com Ele, que nós não podemos pagar, nós não podemos fazer nada, nós só podemos aceitar e nos constranger com isso, e nos constranger com tão grande amor. A vida cristã é uma vida de constrangimento em relação a Deus. Você não pode tomar a sua vida. Eu, Flávio, não posso tomar a minha vida e viver de forma irresponsável, sabendo que Deus enviou seu único filho para morrer por mim. Eu não posso. Isso deve me constranger. Isso deve me constranger. E a resposta adequada surge desse constrangimento, uma devoção, uma obediência a Deus. Isso é a verdadeira fé cristã. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? E finalizando, nós temos os versos de 3 a 6. Os versos de 3 a 6, onde ele introduz mais uma doutrina para fechar, dar o checkmate na heresia desses homens. Quando ele diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O conhecimento de Deus, ou o conhecimento sobre Deus. Qual é o conhecimento verdadeiro sobre Deus? De onde eu parto? De onde eu vou? Os versos 3 e 6, eles nos dizem que conhecer a Deus não é uma atitude puramente racional. Eu conheço Deus. Mas prática, experiencial. Esse é o conhecimento de Deus. Não uma atitude puramente racional. Pelo contrário, é uma atitude racional, aliás, não pelo contrário, racional, prática e experiencial. Olha o que ele diz no verso 3. Sabemos que o conhecemos
se obedecemos aos seus mandamentos. Como é que você obedece os mandamentos de Deus, do Senhor, só exercitando sua razão? Em algum momento você vai ter que se levantar da sua cadeira e amar ao próximo. Não é não? Em algum momento você vai ter que se levantar da sua cadeira e sentir esse constrangimento da propiciação pelos pecados e lutar contra o pecado. Não é não? Então, conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus, que as Sagradas Escrituras, e mais especificamente João está querendo dizer, não é um mero exercício racional, mas experimental. Experimental. Obedecer os mandamentos e andar como Ele andou. É assim que a gente conhece Deus. É assim que a gente sabe sobre Deus. E a segunda coisa está no verso de número 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Sabe quando o cristianismo é uma farsa? Sabe quando o cristianismo de alguém se torna uma mentira? Quando ele passa a ser puramente racional. Eu conheço, mas esse conhecimento não sai pelos poros das suas atitudes. Mas esse conhecimento não sai pelos poros da sua obediência. Mas esse conhecimento não sai pelos poros da reação adequada, que parte de um constrangimento ao saber que Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o cristianismo se torna algo puramente racional, eu sei da propiciação, eu sei da expiação, eu sei do evangelho. Quando ele se torna algo puramente racional, ele passa a ser uma farsa, passa a ser hipócrita. Está entendendo? Aí o verso de número 5 diz o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor também não é teórico. Antes ele segue o mesmo raciocínio do conhecer. O amor de Deus não está aperfeiçoado naquele. Sabe como foi que Deus demonstrou, assim, uma demonstração máxima do seu amor para com o pecador? Sabe quando foi que ele fez isso? Não foi dizendo, olha, eu te amo. Foi quando ele encarnou, andou entre nós, foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não ficou só em palavras, não. O amor também não é teórico. Ele segue o mesmo raciocínio do conhecer. O cristianismo ele não é teórico, tá? Cristianismo não é teórico. Se você sai da sua casa para aprender algumas palavras aqui e olha, eu sei, agora eu sei a interpretação correta do versículo tal, eu sei a interpretação correta do capítulo tal, da passagem tal. Se você sai da sua casa somente com essa finalidade, parando por aí, você está errado. Eu estou errado. Porque o cristianismo, ele é experiencial, ele é experimental. E aí nós temos um problema de compartimentar o cristianismo, né? Razão e emoção, né?
Isso é emocionalismo. Ali tem muita razão. O que é que a gente diz mais? É um fato bíblico ou é experiência? A gente compartimenta, né? Fato bíblico, não, isso aí é experiência. Outra coisa que a gente diz, é doutrina. Aí o outro, não, eu estou atrás é de prática. Né? E etc, etc. A gente faz esse tipo de divisão do cristianismo. Nós temos que pensar no cristianismo em termos de integralidade. Não é possível você conceber uma doutrina sem que ela seja prática, sem que ela seja experimentada, sem que ela seja provada. Porque é assim que nós conhecemos as coisas de fato. Como nós conhecemos Deus? Vivendo uma vida devota a Ele, obedecendo os seus mandamentos, procurando andar como Ele andou, nos constrangendo todos os dias com esse amor tão grande na pessoa de Jesus Cristo, procurando colocar em prática tudo que a gente aprende aqui, procurando colocar em prática, mas de fato, em prática, de fato, em prática, de fato, em prática. Dá vontade de gravar e ficar botando isso aqui até a gente cansar. Não é só entender, não é só interpretar, é praticar, é viver. É assim que o cristianismo é. É assim que nós conhecemos Deus. É assim que nós amamos Deus. É assim que o amor de Deus, que foi prático, é aperfeiçoado em nós. É assim que nós somos constrangidos pelo Evangelho. E é assim, é com tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, que nós estamos lá, naquela luta, sabendo da realidade do pecado, mas lutando contra ele. E se cairmos pensando nisso tudo, de que nós temos um advogado junto ao Pai, que advoga em nossa causa. Então João propôs uma definição da fé cristã, não é? Uma definição da fé cristã. João não queria perder tempo com heresias. Ele combateu ainda aquelas heresias, mas ele decidiu colocar uma definição ali. Olha, o cristianismo, a fé cristã é assim. Os seus leitores deveriam optar pelo ensino apostólico, que é esse que a gente acabou de meditar aqui. Cristo quer que nós sejamos vivos, evidentemente. Cristo não quer que nós sejamos mortos, teóricos, de boca, cristãos nominais. Mas Ele quer que nós sejamos integrais, racionalidade e experiência. Acreditar é pensar, mas sobretudo acreditar é experimentar também. É isso que João está dizendo. Experimentar aquilo que se pensa, aquilo que acredita. Que nós possamos sempre nos guiar nesse pensamento, nessa ideia, nesse caminho. E não fazer essas distinções bobas, essa dualidade que aqueles falsos cristãos faziam. Existe o espiritual e esse aqui o material. O que importa é o espiritual. Não importa os dois. Se a experiência, se o sentir não fosse importante, por que cargas d'água Deus ia perder tempo glorificando o teu corpo? Ele quer que você viva. Viva a cruz aqui e agora. Experimente a cruz aqui e agora. Experimente a propiciação aqui e agora. Parta de um constrangimento.
Ele quer que você conheça Ele como parado, estático. Não, Ele quer que você conheça Ele em contato com Ele, obedecendo os seus mandamentos, andando como Ele andou. É assim. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver aquilo que cremos. Aquilo que está nas Sagradas Escrituras, que nós, todas as quartas e domingos, nos reunimos aqui para aprender. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar em pé.